Se o sinal está vindo daqui, então... é do negócio. Jesus. Putz. O Ministério da Saúde adverte. Ouvir filosofia brisológica causa transtorno de personalidade, compulsão por leitura e conhecimento e variavelmente você pode dar umas risadinhas. O entorpecimento da mente pode ajudar na captação da mensagem, use com moderação, seja lá o que for. Olá, terráqueos! Está começando Filosofia Brisológica, episódio 2. Estamos começando mais um Filosofia Brisológica. Eu sou o Thiago Velado. E eu sou a Malu Xavier. Oi! Fica ruim se eu imitar o Silvio? Fica, porque eu não gosto do Silvio. Mas vai falar você, mano. Nossa, eu acho muito retardado, sabe? Nossa, Malu. Só de raiva eu vou começar o podcast com este áudio. E hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre egrégoras. Dona Maria Luísa. Pois não. O que você entende por egrégoras? Como é uma concentração de energia, de física, emocional e tal, sobre algum intento e precisa ter aquelas pessoas mantendo, senão ela também é egrégora. Eu acho que ela se quebra, né? Se você não mantém aquela concentração. Então, nós temos por egrégora, no dicionário, aura de um local onde ocorrem reuniões de grupo. Segundo, aura de um grupo de trabalho. Terceiro, expir, somatório de energias mentais criadas por um grupo de pessoas ao se concentrarem com força vibratória. Essa é a definição do dicionário para egrégora. Mas que dicionário você procurou? No michaelis.org.br. Então, porque é uma coisa que eu sou um pouco assim, meio chato até, porque na verdade verdadeira, não tem um significado assim para egrégora, né? A primeira pessoa... Não está definido, né? Tanto que tem etimologia desconhecida, não há definição concreta. Tem pessoas, teorias que ela veio da palavra grega, que é egrégora, egregori. Tem pessoas que dizem que ela veio de uma outra cultura. Então, assim, mas na verdade, essa palavra egrégora, ela foi usada no mundo mágico, no meio esotérico, por Eliphas Levi. Tem uma galera que também fala que essa egrégora, egregorium, tem vários nomes. É do mesmo verbo que vigiar, que velar. Então, assim, é quando você está observando, está cuidando daquela coisa, né? Daí que veio a palavra egrégora. Mas, na verdade, ninguém sabe, tá? Só tô falando porque se alguém falar, a origem é tal, é desconhecido. Então, é por isso que eu coloquei aqui, etimologia desconhecida. Sabe uma coisa que é interessante também falar de egrégora? Fala aí. Que a egrégora, ela não é vista... Primeiro assim, né? A gente tem que falar o que é... Antes de falar o que é egrégora, a gente tem que exemplificar rapidamente o que é uma energia, né? Porque assim, a egrégora, ela se alimenta basicamente da sua energia. Então, que tipo de energia é esse? No nosso campo mental, eu gosto sempre de falar que a energia é onde seu pensamento tá. Tipo, você usa gasolina para você andar com o carro. Você come, bebe água, descansa para você poder sobreviver. O nosso combustível mental é o pensamento. Então, a energia é onde o seu pensamento está. Eu explico assim que eu acho que é mais simples. Você tem alguma coisa para falar, Malu? Sim, é bem simples mesmo. Porque, assim, essa energia, exemplificar, para mim, ela é tipo, como nem você falou, a aplicação do pensamento. Várias pessoas aplicando o pensamento em algo, cria-se essa egrégora, formada com essa energia, esse pensamento. Isso. A egrégora, se você pensar a grosso modo, ela é apenas um pensamento que está impregnado a um local. Ou alguma ideia, ou algum intento, ou alguma coisa maior que isso.
Mas vamos. Eu gosto de pensar assim, Malu, que eu acho que é mais fácil pra galera imaginar, ou pensar, sei lá, ou visualizar. Tipo, você imaginar uma coisa menor. Então, assim, eu sempre gosto de usar esses exemplos idiotas. Qual o exemplo idiota? De casa mal assombrada. Quando você vai no hospital, é óbvio que você não vai se sentir a pessoa mais feliz lá dentro, a não ser que você tenha um motivo para comemorar, um parto, né? Uma pessoa se recuperou de um acidente, alguma coisa do tipo, você vai até, mas você não dura muito tempo. É natural também você se harmonizar com a energia do local ou da coisa. Então, para a pessoa se manter feliz, a pessoa tinha que estar fazendo um trabalho energético muito intenso para poder suprir tudo aquilo. Porque é muita energia concentrada com uma pessoa só. Tem uma pessoa que dá um exemplo muito bom sobre isso, que é a famosa pedra de gelo dentro de um tanque de água. O bloco de gelo é o seu pensamento, é a sua egrégora ali, a sua energia. Você joga aquele bloco de gelo no tanque de água. É natural que aquilo vá se derretendo, vai se harmonizando, porque o externo é muito maior do que aquela pedra de gelo. Então, para você se manter congelada, ela tem que se manter fria o tempo inteiro. Trazendo pro nosso mundo, é basicamente a mesma coisa. Você tem que se energizar o tempo inteiro. É bem difícil. Desculpa o sumiço, é que minha mente explodiu. De que tipo? Porque esse bagulho do gelo na água, eu visualizo muito bem e consigo encaixar muito bem com o meu conceito, sabe? Do que você tá falando. Sim. É aquela mesma coisa. Se você levar até para um paradigma cristão, Jesus Cristo mesmo fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. É só você trocar os nomes. Você dá a mesma coisa. Então, assim, na casa da pessoa, você tem casas que você vai, todo mundo agora vai concordar. Tem lugares que você vai, que você já sente, né, a energia do local. E era exatamente isso que eu te perguntar. Como a gente se conecta nessa egrégora, nessa atmosfera, às vezes até sem saber do que se trata, mas a gente age já de acordo com aquela... Você entende o que eu falo? Às vezes você nem sabe, mas você já age de um modo diferente. Você fala, a pessoa ela é influenciada por uma egrégora que ela não criou. Sim, ela já entra ela se conecta muito fácil, às vezes até sem saber o que é, do que se trata. Sim, assim, para você se conectar a uma egrégora, é basicamente frequência energética. Você tem que doar alguma coisa, é óbvio, tá? E por isso que você tem que se sintonizar a ela. Então, Malu, é um assunto muito, muito vago isso. Porque, por exemplo, a gente pode combinar assim: Malu, vamos fazer uma egrégora da saúde. Então a gente vai energizar essa egrégora todo dia, 2 vezes por dia, uma vez de dia, uma vez de noite, às 8 da manhã e às 8 da noite, meia hora. Então, assim, a gente combina, a gente fica energizando isso. E a gente tá carregando uma egrégora que tá só servindo pra gente, para um intuito que nós dois estamos fazendo para isso. Eu sei o que eu tô fazendo e eu confio no que você tá fazendo. Você também confia no que eu tô fazendo. Agora, vamos supor que a gente chame uma terceira pessoa. E essa pessoa, ela não tá fazendo exatamente o que a gente tem como ideal. Essa egrégora, ela vai funcionar pra gente. Mas, por exemplo, essa terceira pessoa, se na hora que ela for ter que energizar, ela estiver cansada, puta, revoltada, a energia que ela estará emanando para essa egrégora vai ser dessas que eu acabei de falar. Não vai ser energias de saúde. Vão ser energias
Tô com o saco cheio, eu quero descansar. Então, ela não vai se sintonizar nessa egrégora. Senão não acontece. A mesma coisa de você, que é cristão, porra, vou dormir 11 horas da noite, você deitou e esqueceu de se ajoelhar lá para rezar. Aí você vai, puta merda, vou lá. Eu sei que você que não fala. Eu sei que você fala, não, é meu Jesusinho, tal. Mas você vai meio que cansado. Isso já não valeu de mais nada. Só por essa canseira. Você tem que querer, sabe? Funciona do mesmo jeito com a egrégora. E assim, quando você me perguntou, quando a pessoa passa em algum lugar, geralmente é em locais, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a pessoa não conseguiria se conectar porque ela não está usando do que a gente combinou para criar egrégora. Agora, por exemplo, num exemplo local, é muito natural de que você seja contaminado, mesmo que você não perceba ou que não queira. Um exemplo é fila de banco, é hospital. Nesse, que nem se a gente fosse comparar, o maluquinho que vai pra igreja, ele vai lá, aí chega lá, o paradigma dele não tá alinhado com o da igreja. Aí ele começa a desacreditar que aquilo ali não seja para ele. Ali a egrégora para de fazer sentido para ele, que ele deixa de alimentar a egrégora. Sim, sim. Então, é a mesma coisa assim. Eu penso que a egrégora, ela é a mesma coisa do que rola no nosso mundo. Então, tipo assim, eu tenho um contrato com a empresa que eu trabalho. Se amanhã eu for mandado embora, não tem porquê de eu estar lá na segunda-feira. Entendeu? Não tem sentido. Sim. Não tem sentido. Então é a mesma coisa. Quando você se desliga, se desprende energeticamente de uma coisa, é natural que isso pare de acontecer. Então você se desprende totalmente da egrégora. Isso você pode se conectar depois ou não. Mas no momento que você quebra o paradigma, quebra a sua conexão com aquilo, acabou. A egrégora, tipo, realmente é só a sua conexão com o mesmo intento de várias pessoas emanando aquela energia. A partir do momento que você não tem mais a conexão com o intento, não faz mais sentido, não tem por que você trocar aquela energia com a egrégora. Como assim? Não entendi. Assim, por exemplo, eu vou para a igreja porque Deus que vai me ajudar, vai me curar, enfim, essas coisas. Vai me ajudar de certa forma. Eu tenho essa visão. Deus vai me ajudar de certa forma se eu for na igreja. Ter esse contato com Ele. A partir do momento que eu deixo de acreditar que Deus não vai me ajudar, não vai resolver o meu problema, eu me desconecto da egrégora. Então, deixa de fazer sentido eu comparecer. É exatamente o que você falou, que nem do contrato. Hoje eu trabalho, sou demitida, não tem porquê segunda-feira eu estar aqui. Sim, isso acontece, mas vamos supor que, por exemplo, a gente tem essa nossa egrégora de saúde que eu criei com você. Então, sempre que a gente está doente, a gente faz o nosso jeito que a gente combinou para acessar essa egrégora para melhorar rápido. Beleza. Aí essa terceira pessoa chegou, não conseguiu chegar lá e ela não conseguiu entrar na egrégora. Porém, ela ficou doente. Eu e você, a gente pode chegar e usar dessa força dessa egrégora para afetar essa pessoa. Sério, mano? Posso. Eu não sabia que uma egrégora ela poderia afetar Não pessoas é afetar, externas. não é afetar diretamente. É como assim? Imagina que a egrégora ela é um montão de energia acumulada. A egrégora é exatamente isso. Ela é um montão de energia de um monte de gente acumulada. Então, vamos supor que eu tenho uma energia lá de sexo. Eu tenho uma egrégora que eu criei só para eu ter uma, sei lá, uma noite de sexo maravilhosa.
Então, antes de eu ter uma noite de sexo maravilhosa, eu posso chegar, me conectar nessa egrégora e ter uma noite de sexo maravilhosa. Ou para ter saúde, ou para ter dinheiro, ou para ser mais social, para ter trabalho. Depende, vai do que você quiser. Mas dá para fazer sim. Eu acho que eu não expliquei direito. Mas é assim, você se potencializa da energia para poder fazê-lo, entendeu? Então, numa coisa de cura, por exemplo, você pode se conectar à egrégora da saúde, e aí você estando cheio dessa energia de saúde que foi carregada por várias pessoas, por duas, por mais, sei lá, só por você, tanto faz, você pode pegar desse banco e curar uma pessoa, aí trabalhar e fazer um tratamento numa pessoa. E aí, de certa forma, a pessoa está sendo influenciada por uma egrégora. É a mesma coisa que acontece com a oração intercessória, quando sua avó lá na igreja reza por você. Era isso que eu ia te falar. Porque a partir do momento que a pessoa aceita a sua ajuda, ela passa a acreditar naquela sua energia. Entende o que eu tô falando? Se eu entendi assim, né? A pessoa se conectando nessa energia, ela, que nem você falou, ela já passa a estar em uma egrégora. Sim. Que nem a gente criou aqui a egrégora da saúde. Para a egrégora existir, precisa de duas ou mais pessoas. Então, a partir do momento que ela se conectou com você, para acreditar naquilo, ela já se conectou a uma egrégora. Porque, para mim, vai muito do que a pessoa acredita. Que tem a necessidade, para mim, ela tem que acreditar para que aquilo aconteça. Sim, isso acontece. Mas eu digo no âmbito de você carregar uma egrégora, de você fazer parte de uma egrégora que você está mandando energia ou algo do tipo. Se você não tem participação, o fato de você acreditar já te sintoniza automaticamente nesta egrégora, entendeu? Você tá meio que ligado a ela. Não que você esteja doando, de certa forma sim, meio que inconscientemente. Sim, é porque eu tava muito encucada nessa questão do precisa acreditar para ela existir, sabe? Sim. Era isso que eu tinha em mente, de pessoas que emanam energia do fato de acreditar naquilo. Pra mim é tipo um intento coletivo, sabe? Sim, mas a egrégora é exatamente isso. A egrégora é exatamente isso. Casa noturna, bar. Nesses lugares tem essa egrégora dessa galera que tá com o mesmo intuito, que tá indo com a mesma vontade, que tá indo com, sabe? Sim. Eu ia até te perguntar um exemplo que eu pensei agora e para ver se dá para entender o que eu briso. Exemplo, você entra num trampo novo, você chega todo felizinho naquela egrégora que te venderam. Quando você quer sair, é porque você já não tá mais acreditando naquilo que te venderam. Então, você passa a se desconectar e ficar com uma energia diferente para aquele lugar. É isso que você está se desconectando da egrégora. Então, você está deixando de acreditar, então você quer sair dali. Mas é uma das formas que eu vejo também. O trabalho como uma egrégora. Não, tem totalmente a ver. Porém, isso depende muito. Não é só porque, no exemplo que você deu, que a empresa te vendeu uma ideia e você entrou na egrégora, na empresa, com aquela ideia que te venderam, e você, com o decorrer do tempo, broxou ali. Às vezes pode ser pela ideia mal vendida, às vezes pode ser por você não estar mais feliz com aquela energia que a egrégora tá te dando, no caso da empresa, o salário. Sim, ou o meu foi só um exemplo mesmo, mas com diversas possibilidades, que nem você está citando.
Ah, sim, mas isso acontece direto. O relacionamento, ele é uma egrégora, entendeu? Então, tipo assim, aquele casal que eles estão lutando, eles estão conversando, eles estão, sabe, fazendo uma coisa ali, lutando por um relacionamento, pra eles crescerem. Aquele casal, eles não vão se separar nunca, eles vão ser brother a vida inteira. Porque eles estão Entendeu? alimentando aquilo, né? Isso porque eles estão alimentando a egrégora do amor deles, do relacionamento deles, sabe? Então, aí quando um para de alimentar essa egrégora, fica só você, fica difícil, porque é você sozinho, tá ligado? É contra a força do universo. Então você não consegue, você vai perder. E é natural. Entendi. Porém, Gente, fala aí. pode falar. Não, porém, tem pessoas que eles acreditam que, por exemplo, como eu estava dizendo, no bar, quando a pessoa vai para beber com aquele intuito, no bar, em motel, em casa noturna, tem aquela egrégora do local, certo? Então, há pessoas que dizem que esta energia, esse conglomerado de energias que ficam nos bares, em motéis, em casas noturnas, elas não são egrégoras, pelo fato daquilo que a gente conversou lá no começo, de que a egrégora ela veio do verbo vigiar, velar, mas isso de uma visão acima, ou seja, espíritos superiores vêm para vigiar, ou seja, no nosso intuito de saúde, como é um intuito bom, que a gente está com o intuito da gente se curar e curar o próximo, então entidades metafísicas superiores, eles veem isso com bons olhos e descem para vigiar esta egrégora. Então isso é uma egrégora. O que tem no bar não é egrégora. Para essa galera que pensa desse jeito. Tem uma galerinha que pensa que essa energia é encosto, é só espírito fanfarrão, sabe? Não é egrégora. Mas é uma egrégora. Então, eu entendo como sendo uma egrégora. E por que você diz que ela não é uma egrégora? Porque tem pessoas que acreditam nisso, não sou eu que estou dizendo. Eu só quis levantar esse assunto. Não enxergam como egrégora essas energias que ficam em bar, por exemplo. Sim, porque às vezes você tá até triste, você vai pro bar, lá você fica feliz. Você instantaneamente, por estar ali, você fica alegre, felizinho, você se conectou à energia, à egrégora do bar. Aí você tá querendo dizer que a pessoa que diz que é encosto e tal, ela tá querendo dizer que ela, de alguma forma ela é possuída, vai para o bar e lá ela ela incorpora aquilo que tá perseguindo ela e lá ela se transforma. Isso, mas assim, levando no contexto assim, não é todo mundo. Sim, aquela vibração energética. Mas geralmente, mas isso assim, porque o que você falou é o que a galera acredita. Então, assim, se você vai para um bar é porque você já está com encosto. O bar é o local dos encostos se encontrarem, tá ligado? Então lá é onde vai ter os espíritos do sexo, os espíritos que gostam de beber, os espíritos que gostam de fumar. Então eles vão estar todos reunidos. Então, nunca é você que tá com vontade de ir lá beber, de transar e de fumar, né? Os espíritos. E você se contamina com isso e lá você é usado. Exatamente, por isso que eu falo que lá também é um conglomerado de energias. Porque energias de desencarnados também são energias. Então, quando você vai para lá, você só está se conectando àquela egrégora porque você quer. Teoricamente, quando você vai somente para você, porque assim, aquela egrégora generalizada, como eu falei, se você vai numa casa noturna, ter gente que tá se divertindo, tem gente que tá lá pra transar pra caralho, tem gente que tá lá pra se drogar pra caralho, tem gente que tá lá pra beber, fumar pra caralho. Então depende do que você quer, porque a egrégora é ampla nesse aspecto. Então, se você quiser ir lá só para se divertir, você consegue só se divertir. Porém, você está sujeito a tudo aquilo que a egrégora te proporciona.
É mó brisa, a egrégora. E se você deschavar um pouquinho mais, a egrégora, ela puxa até larvas astrais. Vamos supor que aí na sua casa é o lugar que você entra pra chorar e pra sentir saudade do seu ex, por exemplo, e sente tristeza. Então essa tristeza que você sente aí, que você fica aí remoendo o tempo inteiro, todos os dias, 24 horas por dia na sua casa, a sua casa ela vai ter esta energia. Como é uma energia densificada, ela acaba se tornando larvas astrais. Ou seja, ela se retroalimenta. Isso acontece também com a egrégora. Ela se retroalimenta. Porque chega no momento que ela meio que cria uma consciência, meio que cria uma vida. Meio que só meio de falar. Porque quando ela fica com um conglomerado de energia, ela sabe que para ela existir, ela precisa de mais energia. Então, quando você se conecta a ela, ela também se equaliza. Então, você se equaliza, ela também se equaliza. Elas são, vamos supor assim, pedaços, dessa egrégora que ficam impregnadas na sua... Porque se você fica mentalizando tristeza e sofrimento na sua casa, isso é uma egrégora né? E para isso a gente só muda o nome para larvas astrais, que é uma coisa que ela vai ficar sugando isso para você. Ou seja, para ela se alimentar, ela precisa da tristeza. Ela precisa do que ela foi criada. E para ela ter aquilo, ela precisa fazer você sofrer. Você entende? Então, tipo, aquilo fica um círculo vicioso. E como essa larva astral ela vai se conectar, por exemplo, para fazer eu sofrer, como ela vai fazer, como ela vai me influenciar a sofrer? Ué, Se ela cria essa consciência e ela criou consciência que ela precisa se alimentar dessa energia, e como é que eu começo a vibrar essa... só por influência dela, eu começo a vibrar coisas, a atrair essas coisas que alimentam a egrégora. Sim, porque assim, tudo vai partir de você. Tudo vai partir de você. Então, por exemplo, se você chega, sei lá, por isso que a gente fala que quando você, sei lá, nesse exemplo, você termina um relacionamento, sei lá o quê, é bom você, sabe, dar uma mudada, porque tudo vai te lembrar aquela relação, tá? Isso eu tô dando um exemplo de um romance. Isso você pode levar para qualquer coisa. Então, assim, o fato de você remoer aquilo, de você ver uma coisa e lembrar, o ambiente está propício para aquilo, porque é o lugar que você ficou sofrendo por todo o tempo. Na verdade, essa egrégora, ela não tem uma vida, ela não tem consciência, porém ela tem uma energia, entendeu? A energia é onde o seu pensamento está, lembra? Então, assim, se você chega na sua casa, que é onde você energizou isso, o poder daquilo sobre você é muito maior. Lembra? A egrégora, ele é um bolsão de energia lá, que você pode carregar. Sim. Então, tudo vai partir de você. Não é que aquilo... Então, quando você chegar na sua casa, como tudo está conspirando para aquilo, inevitavelmente você vai lembrar, você vai remoer. O que você tem que fazer é você não pensar naquilo para isso não existir mais. Porém, você tem que fazer uma coisa, né, para eliminar essas larvas astrais, essa energia que tá ruim em você. Então, para eliminar, é basicamente não pensar, não alimentar, né? Mas isso não quer dizer que aquilo que tá lá não vai fazer mais influência. Claro que tem aquela coisa da harmonização. Com o tempo, tudo se harmoniza, energeticamente falando, do ambiente. Mas se você não alimentar mais, aquilo vai morrer, aquilo vai sumir. Não tem sentido. Aquilo vai ficar fazendo efeito por um tempo, como toda egrégora. Que assunto que rende, hein? Mas é isso, mano. Egrégora é um assunto do caralho. Mas assim, mano, não dá. O pessoal gosta muito de mimimi, de ficar falando, não, isso não é egrégora, isso é egrégora, aquilo. Vai tomar no cu, mano. Tudo é egrégora e pau no cu de quem não acha. Engraçado que eu tinha colocado aqui na minha pauta uma coisa que a gente conversou, que era reconhecer quais são os laços que nos prendem a um grupo ou a uma egrégora. Então,
entra um pouco naquilo que você falou de como que eu faço para sair de um nível daquele que a gente simulou, da pessoa tá se remoendo, tá lembrando, tá sofrendo, tá triste. Então a coisa é você reconhecer quais são os laços que te prendem a isso. Se você reconhecer quais são os laços, você fala, pronto, aqui não faço mais. Bom, para mim parece também um exemplo, por exemplo, quem tá num relacionamento abusivo. Enquanto muita gente fala que não consegue sair desse relacionamento abusivo porque o parceiro já influenciou tanto a pessoa, já colocou, ela tá tão influenciada que a pessoa já colocou aquilo na cabeça dela, por exemplo, ninguém vai te amar como eu amei, você nunca vai achar alguém como eu, e a pessoa vai fazendo isso e a outra pessoa que tá do lado começa a acreditar naquilo. Aí já tem essa egrégora, que é a egrégora do lado do relacionamento que a gente tava falando. Pra se desvincular, aí as mulheres dizem, muitas mulheres, né, homens também, mas em menor quantidade, que não conseguem se separar, se desconectar daquilo, porque tem alguma coisa, e eu acredito que é essa conexão, é aquele acreditar naquela ideia, faz a pessoa continuar até se sujeitando a coisas nada a ver, sabe? Eu vejo também isso como uma egrégora. Não deixa de ser. Claro que tem vários pormenores aí, né? Mas levando nesse rumo que a gente tá falando aí, sim, isso não deixa de ser uma energia densificada sobre esse casal aí, de opressão, de medo. Então, sim. Não, é só levando mesmo o conceito de egrégora ao nosso cotidiano. Você forma de egrégora que a gente vê, a gente fala, mesmo porque esse termo está muito ligado ao mundo místico, esotérico e ocultista, mas egrégoras nada mais são do que um grupo, né? Essa palavra é uma palavra inventada, por isso que eu até falei no começo lá, que ninguém sabe a origem dela, mas foda-se, podia chamar Frederico, essa porra de egrégora. O interessante é você entender o conceito, entender o cerne da coisa ali. Sim, acredito que a gente explicou muito bem o conceito de várias formas, né? Não tá difícil de entender, não. Se para resumir, para você que tá bocoiando aí, a egrégora, basicamente, se você for definir a locais, ela é a aura do local. A gente não tem a nossa energia, então o local é a aura do local, é a energia que circula naquele local. Para desenhar tem cemitério, banco, hospital, todo lugar que você entra que você fala, puta que pariu. Quando você fala puta que pariu, você entrou na egrégora. Tudo é egrégora. O todo é egrégora. A egrégora é mental. É uma egrégora bem mista. Bem o quê? Bem mista. Bem mista, garota. Mamalhão, vem pra cá você. Caralho, Thiago, mano, você tá querendo me irritar, né? Mas eu comecei, você termina. Então é isso, queridos ouvintes. Estamos finalizando mais um podcast. Espero que tenham gostado. Por favor, nos ajude a divulgar o nosso trabalho maravilhoso. Nos siga nas redes sociais. Vamos deixar o link na descrição do nosso podcast. E é isso. Até a próxima. Tem algo para falar, Thiago? O nosso Instagram é @fbrisológica. Isso, @fbrisológica. Boa. E é isso. Eu sou o Thiago Velado, a gente deschavou e conversou sobre egrégoras. Se você não entendeu, escreva aí nos comentários que vai ter em algum lugar aí. A gente também não sabe, a gente tá aprendendo. Então, se você sentiu falta de que a gente falou de alguma coisa ou que a gente tá errado, ou que a gente vacilou, também escreve aí que a gente quer conversar.
A Malu é mais brava, vai dar cabeçada em vocês, mas eu sou tranquilo. Também a gente vai deixar o link e lá você deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para que a gente possa melhorar, sugestão de temas. A gente está aberto aí a conversar com vocês, mas não muito. Tchau. E esse foi o episódio número 2. Hasta la vista, babies. Tchau!